Pois bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sem Choro. Então não te esquece de te inscrever no canal, a tua inscrição é muito importante para o nosso crescimento e também de deixar teu like. Pessoal, o tema hoje é a inflação dos alimentos e uma manchete que normalmente eu não leio esse tipo de jornal e tal, mas eu resolvi dar uma lida. Devido a eu mesmo, como vocês sabem, eu tenho algumas atividades aí de pequeno restaurante de congelados e eu tenho notado, como eu nunca notei no passado aí próximo e tal, o aumento dos alimentos. E eu queria trazer aqui para vocês essa matéria aí, falar um pouco para vocês o que eu acho em relação a isso. Se interessa por esse conteúdo, fica aí com a gente. Galera, eu estava lendo aqui em alguns jornais essa matéria. Com a comida cara, brasileiros apelam para carcaça de frango e espinha de porco. A gente inventa. Como diz aí, parece que o UOL deixou eu ler aqui. Para driblar os preços, é assim que a Ionara, de 43 anos, tenta explicar a sua única estratégia para alimentar a casa, onde vive com 3 filhos. E ela diz que com a inflação os dribles menos possíveis. Salsicha, a galera da casa dela não gosta. E o ovo, que seria uma opção boa, bonita e barata, está extremamente caro. Aí ela diz que... Ela fala que algumas coisas que eram comuns na mesa, como café, ovos, ela comenta... Tem uma outra consumidora aqui que comenta que algumas coisas que eram comuns na mesa, como café e ovos, por exemplo, viraram artigos de luxo nos últimos meses. Lamenta a diretora da entidade, Marisa Munção, lembrando do aumento de 50% do primeiro no acumulado de 12 meses, registrado em janeiro, e mais de 40% no preço do segundo em fevereiro. Ou seja, 50% do aumento do café e 40% dos ovos. A mesma coisa a matéria do G1 aqui, que traz também. Que a chamada da matéria é a mesma, que brasileiros comem carcaça de frango e espinha de porco para driblar o preço dos alimentos. Mas o que me chamou a atenção também em todas essas matérias é que ele traz aqui que, de acordo com o Instituto Brasileiro o IBGE, né, a inflação dos alimentos chegou a 7,69% no ano passado inteiro, sendo bem maior do que a inflação geral, né, que foi mais ou menos aí de 4 e alguma coisa. E já está, segundo eles, está projetada para um... Trouxe aqui uma fala do economista, que ainda que uma inflação de alimentos caia, inevitavelmente, na conta de qualquer governo, fato é que a atual administração tem pouca responsabilidade no que está acontecendo. Explica a economista André Braz. Eu não sei quem é esse economista, mas eu tendo a discordar com ele. Olha, segundo esse economista aqui, a alta do preço dos alimentos deve a fatores que vão de resquícios da pandemia, questões climáticas, discordo totalmente, nada contra quem concorda, mas é um fato que isso não tem nenhuma relevância em relação à inflação, que fizeram produtos como o café e o azeite dispararem, por exemplo. A Revista Oeste, a mesma chamada, mas o que me chama mais atenção também que quando a gente puxa aqui, aí a gente faz aqui um trabalho de memória para uma pequena pesquisa. Eu peguei aqui no Google, já puxei direto, eu peguei quais são os principais meios para controlar a inflação que podem ser tomados por um governo. Aí ele já pega aqui a inteligência artificial já responde, né? Aumentar a taxa de juros, que desestimula o consumo. Esse é a principal ferramenta de todos os bancos centrais e que são muitas vezes usadas quando eles são independentes, que ainda é o caso do Brasil. Nós temos ainda um banco central independente. Reduzir os gastos públicos. Isso aqui eu me identifico totalmente. Eu sou a favor de que os gastos públicos se reduzam para que a gente possa conseguir conter a inflação. Porque eu gosto muito de ler sobre a escola austríaca de economia. E se a gente pegar aí um exemplo bem simples sobre economia, que é a quantidade de coisas, de produtos e serviços disponíveis no mercado, ela tem que ser proporcional à quantidade de dinheiro que eu tenho. Então, quando o governo, de forma artificial,
imprime dinheiro, e quando eu digo imprime dinheiro, é bom que vocês deixar bem claro que não é pegar uma impressora e imprimir o dinheiro físico, não, é criar dinheiro do nada para pagar suas contas, para criar, por exemplo, uma pasta nova no governo, para pagar aí algum gasto sobre publicidade. Esse dinheiro ele vai para o mercado de maneira artificial, sem que o mercado tenha produzido alguma coisa para aumentar a oferta de bens, de produtos e serviços, elas são as mesmas. Com mais gente tendo dinheiro, por óbvio que esses preços vão aumentar. É a lei da oferta e da demanda, é o famoso controle de preços que só é gerado através de um livre mercado. Aí depois vem aqui, aumentar os impostos, que foi também uma das estratégias usadas para o nosso plano real. Mas aumentar os impostos, ele só funciona se houver uma redução de gasto público. E veja bem, com certeza que essa resposta foi gerada para a gente controlar uma inflação de um governo que está com uma inflação muito alta, que é o que a gente ainda não chegou de maneira definitiva. Mas o que me preocupa muito é que por todos os meios, todos os exemplos que a gente tem aí do passado do Brasil e também de outros países, esse tipo de desconfiança das pessoas, dos cidadãos, do mercado de uma maneira geral, que nada mais é o mercado do que todos os comércios, pessoas que alugam, pessoas que trabalham. É o sentimento de toda essa massa consumidora em relação ao que vai ser amanhã. Se o comerciante desconfia que daqui a 10 dias, quando ele for comprar a sua matéria-prima, esse preço pode estar mais alto, ele vai aumentar. Ele não vai correr o risco de quebrar o negócio dele. E eu temo que isso entre num espiral muito ruim. E o controle da emissão de moeda, que está intrinsecamente ligado a reduzir os gastos públicos. O grande problema é que quando a gente emite moeda, é obrigado o Banco Central a aumentar a taxa de juros. Quando aumenta a taxa de juros, a nossa manutenção do pagamento, a manutenção do pagamento da dívida externa também aumenta. Então é um problema em cascata. Por outro lado, aqui eu peguei também uma informação, como eu havia dito na matéria, que 7,69% foi o percentual da inflação em 2024. E o percentual geral da inflação foi 4,83%. O impacto da inflação de alimentos, a alta da inflação de alimentos impactou a economia do país, ofuscando os avanços econômicos. A cesta básica de alimentos ficou 14,22% mais cara, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. Eu tendo a acreditar muito mais nesse número do que no número do IBGE. Sem defender bandeira nenhuma aqui, a gente sabe, e isso é óbvio, que o IBGE ele não era para ser um órgão político, mas ele está sendo. Inclusive o presidente do IBGE está metido aí com um monte de controvérsias e está abrindo aí uma associação paralela ao IBGE, que muitos estão chamando de IBGE paralelo, e tem feito um contorcionismo nesses números para ajudar o governo, e eu não acho isso legal com a nossa população. Mas esse é um tema para outro vídeo. Uma das soluções que foram ventiladas pelo nosso governo, pelo PT, seria aplicar uma taxa de exportação para os produtos da cesta básica, o que nem mesmo os conselheiros do PT aceitaram, porque é uma política, uma prática que notoriamente tem dado errado em 100% das vezes. Por quê? A gente sabe que todo comércio, todo mercado, o agro, quem cria boi de corte, quem cria gado leiteiro, tem o comércio em geral, tem um parâmetro. Se eu vou conseguir ter algum lucro depois de ter tanto trabalho, pegar, comprar semente, plantar, irrigar, colher, transportar, vender, ou comprar o bezerro, ou mesmo criar o bezerro, amamentar, jogar o gado, plantar pasto. Então o que acontece? Esse mercado nosso, vamos ao de corte de gado, ele é grande porque existe um incentivo econômico para as pessoas pegarem o seu dinheiro e investir através de alguma
algum benefício que o governo dá. Eu não digo bem benefício, o maior benefício que o governo pode dar é não atrapalhar. Então, depois de todo esse trabalho, obter um lucro. Quando o governo vai lá e taxa ou proíbe, porque taxar é a mesma coisa mais ou menos de proibir, um criador de gado de corte exportar, num primeiro momento bem curto, pode ser que o preço diminua um pouco no mercado interno, porque ele vai ser obrigado a vender no Brasil. Mas rapidamente, não se engane, esse produtor de gado de corte, ele vai pensar, porra, mas espera aí, não está compensando. Eu não vou mais, se for para eu criar boi e não ganhar nada, eu não vou mais criar boi. Eu vou vou pôr o meu dinheiro para fora, vou investir em outra coisa e, inexoravelmente, num curto espaço de tempo, além de nós não termos essa balança financeira equilibrada, ou seja, não vai ter mais daqueles dólares, aquela moeda estrangeira entrando, eu também vou ter menos oferta e a inflação volta a acontecer. Aumentando ainda mais a inflação, porque te lembra, essa entrada de dinheiro, de maneira natural, ela é muito importante, principalmente porque o nosso comércio ele é vendido e tudo que a gente compra, que a gente precisa também é em dólar. Por outro lado, nós temos aqui uma interessante notícia, que o governo, somente em 2025, cortou 7,6 bilhões do Bolsa Família, e não indica fonte do pé de meia, que é um problema outro aí que a gente vai fazer um vídeo em relação a isso. E olha lá que interessante, e também, mas em contrapartida aumentou os gastos em 3,5 bilhões em contratos. Bilhão, né? É uma cifra que é até difícil entender o quanto representa isso. Só para vocês terem uma ideia, 1 milhão convertido para segundos vai dar mais ou menos, se eu não me engano, 2 semanas ou 3, uma coisa assim, em segundos. Deixa eu ver aqui. 1 milhão em segundos. Veja bem, 1 milhão em segundos, está aqui a resposta. Vai dar 11 dias. Agora, 1 bilhão em segundos, 31 anos. Então é uma diferença que muitas vezes, para nós que somos pobres, foge até um pouco a nossa compreensão. Então o que dá para entender aqui mais ou menos é que o governo está tentando, de alguma maneira, não se desgastar politicamente, manter a sua imagem aumentando o apoio em publicidade, ou seja, dando dinheiro para a mídia, quando na verdade bastava o governo gastar um pouco menos, injetar menos dinheiro na economia, fazer o seu dever de casa. Olha, na semana passada o presidente Lula verificou essa situação e diz: a gente não quer brigar com ninguém, a gente quer encontrar uma solução pacífica para o preço dos alimentos. A solução, ela é sabida, ela é estudada no mundo todo. O problema é que a economia é como uma locomotiva. Se o governo parar de gastar, vamos dizer, o governo demite alguns funcionários, para de incentivar a economia de maneira inadequada, mesmo assim, essa inflação ela vai diminuir só daqui a um ano. Eu não sei se isso é interessante para o governo atual, ou para qualquer governo. Mas se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar uma atitude mais drástica. Eu fico me perguntando com medo, que atitude mais drástica seria essa? Com certeza seria uma atitude que vai prejudicar mais ainda a economia. Porque o que interessa é levar comida barata para a mesa do povo brasileiro. Eu fico muito intrigado com o que pode acontecer. Por outro lado, eu achei uma matéria aqui que diz que a confiança no governo e na mídia recua no Brasil e sobe na Argentina. A média da população brasileira
que confia em empresas do governo e mídia, ONGs, papá, variou de 53% em 2024 para 51% em 2025. E coloca o Brasil no 15º lugar num ranking de confiança com 28 países, que no anterior ocupava a 14ª posição. O país que registrou a maior alta de confiança em um ano foi a Argentina. E eu estava vendo algumas matérias mês passado sobre alguns comentários dizendo que os preços na Argentina cresceram muito. Mas eu posso falar uma coisa para vocês. Muita gente culpa o dólar alto pelas questões do preço no Brasil, mas eu sou obrigado a discordar. Não é que o dólar está alto no mundo inteiro, porque a política americana tem sido a de se valorizar em relação a outras moedas. A grande questão aqui é que a moeda que mais se desvalorizou, uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo, inclusive em relação ao dólar, foi o real. E como o dólar ele é a moeda de troca internacional, ou seja, todo tipo de commodity, de venda, de compra de outros países, todos eles preferem receber em dólar. Por isso a gente acaba sendo afetado. Mas não é que o dólar alto é que causa o preço alto, não. O dólar alto, a inflação, ela é uma consequência das políticas públicas que estão sendo tomadas pelo nosso país. Principalmente as políticas econômicas, de burocratização, de inchaço da máquina pública, de aumento de gasto desnecessário do governo. E isso causa um aumento de preços. Mas é isso aí, galera. Por esse vídeo é isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa o teu like, deixa a tua opinião aí nos comentários. Um grande beijo e até a próxima.